Olá, mais uma vez no segundo episódio da Jornada do Herói. Hoje, um dia especial. Eu tô aqui do lado da Adriana de Góes Soligo. Muito obrigado, Dri. Eu sei que a tua agenda é lotadíssima, a correria é grande, mas eu agradeço de coração de você ter aceito o convite e estar aqui conversando com a nossa audiência sobre um assunto que não é medicina, gente. A gente vai falar hoje de saúde e tudo mais, mas eu quero o lado da Adriana, o lado empreendedora, o lado que faz gestão de pessoas e todos os processos. É disso que a gente vai falar hoje na Jornada do Herói, episódio 2. The Journey. A Jornada do Herói. By Soulcast. Sou médica, ginecologista, eu tive contato com a medicina sempre muito jovem, meus pais são médicos, mas ao contrário de outros pais, meu pai sempre foi a favor da medicina, mas a minha mãe sempre tentou me mostrar um outro lugar, ou que eu fizesse direito, ou que se eu fizesse odonto. Eu não mudei de ideia, eu fui experimentar outras profissões, mas eu falei para minha mãe que eu gosto de conversar com as pessoas e gosto de cuidar de pessoas. Eu gosto do ser humano, na sua complexidade de pensamento, de doenças, e isso eu descobri nova. Eu morei com a minha tia, que trabalhava na Embaixada Brasileira, e meu tio era professor de economia na Universidade da Itália. E eu fui com ele, né, em aula, tudo, vi aquele lugar, e ele falou assim: ai filha, faz economia aqui. Eu olhava aquele lugar bonito, tudo, mas eu via muita teoria. E eu sou uma pessoa que gosta de enraizar, né? E a minha tia mudava de país a cada 4 anos, então eu falei, não é por ali. Mas foi muito legal, porque eu tive essa vivência com outras culturas, eu viajei com eles, eu tive contato, né? Eu fiquei numa escola internacional, então só tinha gente de lugares diversos, e a gente ali aprendendo francês, e que, lógico, que me deu um toque especial para isso, e é uma experiência que a gente carrega para a vida. Então a minha tia eu tinha 14 anos, ela já dava a chave de casa, você não tinha o ir e vir, eu pegava o ônibus, ia para a escola, então era diferente quando eu estava aqui no Brasil, porque aqui eu era vigiada, eu ia de carro para a escola, lá eu tinha que me virar sozinha e pegava o trem, viajava para cidades vizinhas. E eu acho que tudo isso, de todas as vezes que a gente sai da zona de conforto, é uma oportunidade incrível para a gente crescer. A Adriana é especialista em reprodução humana. Hoje ela administra uma clínica, tem um corpo ali, tem um time todo, um ecossistema complexo, né, dentro disso, onde ela gerencia pessoas e tem os clientes. Nada mais é dos clientes, né? Nós, no universo corporativo, a gente olha para os clientes com mais pragmatismo. E essa conexão, quando a gente fala essa conexão, ela é marca e um cliente. Mas no caso da saúde, no caso da reprodução humana, onde, me corrija se eu estiver errado, mas quase a maioria dos seus clientes diretos, dos seus clientes, dos seus pacientes são mulheres. E existe por trás disso uma família. De você, por exemplo, não se envolver muito com a vida, e principalmente que as coisas não virem amiga, vamos dizer assim, né? Não virem amiga, porque aí isso vai atrapalhar, a gente sabe disso. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: existe uma ferramenta, existe uma técnica para fazer isso, ou foi natural? Você foi se entendendo como profissional e entendendo que aquilo poderia ser um problema, e aí você naturalmente conseguiu achar mecanismos para manter uma certa proximidade, mas não um envolvimento? Ou existiu um estudo, uma ferramenta que você foi desenvolvendo profissionalmente, que você buscou isso para ter essa aptidão, vamos dizer assim? Eu acho que a maior ferramenta que a gente tem é a observação. Inclusive, dentro da educação, o método construtivista foi construído por um pai observando o crescimento de 3 filhos.
Eu acho que desde cedo eu comecei a observar profissionais que eu admirava e que eu não admirava. E na relação médico-paciente, eu tive uma pessoa, fui muito privilegiada de ter um professor que se envolvia, mas ele não sofria. E eu, pessoalmente, tinha um envolvimento emocional com ele muito grande, que foi tanto quem me deu canudo, né? Ele foi meu professor, eu falo que ele me ensinou artéria e veia, porque é a coisa mais básica do mundo. E era professor de patologia, de clínica, e a gente trabalhava com esse paciente vivo, esse paciente falecia, a gente fazia necrópsia, avaliava na lâmina. Naquilo lá, naquele momento, eu não sabia da complexidade de tudo isso, então eu tinha que atrapalhar meus sentimentos, eu tinha medo de pessoas mortas e eu tinha que trabalhar com isso. Eu tinha que saber acolher os familiares que estavam em luto, eu tinha que dar essa notícia, que era muito difícil para mim, e ao mesmo tempo explicar por que eu teria que fazer aquele exame adicional. E isso meu professor me treinou. E a gente sofria com essas perdas, e às vezes era esse paciente que eu estava cuidando como interna. Ali foi meu primeiro aprendizado. Então, isso aconteceu, lamento muito, mas a partir de agora isso vai ser um grande aprendizado para mim. E isso eu vivencio esse luto nas perdas, nos negativos, na menstruação que desce, que a pessoa não quer. Então, apesar de ter escolhido reprodução humana para trabalhar com a vida, eu sou uma pessoa que vive trabalhando com luto. Incrivelmente com luto. E aí, para viver o luto, eu não posso viver a perda. Então eu fiz terapia para trabalhar expectativa e frustração. Foi um dos primeiros momentos. Eu li sobre o desejo da gravidez, que naturalmente muito jovem eu não tinha essa pretensão da gravidez. Então eu comecei a cuidar de pessoas que queriam engravidar e eu não queria engravidar. Então eu não era mãe e nem sabia quando seria. Então nesses momentos, com esses livros, observando a conduta de alguns dos meus professores e depois na vida profissional de pessoas que começam a se destacar no meu ambiente de trabalho, eu copiei. Eu comecei a copiar aquela conduta e comecei a criar meu próprio Uma esponjinha, jeito. né? Uma esponjinha. Olha, esse jeito eu quero, esse jeito eu não quero. E até mesmo uma ambição de carreira. Eu tenho pretensão de ter a minha clínica, eu já sabia disso assim que eu me formei. Que eu já sabia qual era o meu objetivo. Já tinha aquele propósito lá atrás. Já tinha um propósito. Como eu ia chegar, era na observação das pessoas. E eu acho que na vida a gente precisa ter uma coisa que eu chamo de distância segura. Perfeito. Não é só do paciente, não é só do seu familiar, é de todo o ambiente. E olha que eu faço hoje a confraternização da minha clínica na minha própria casa. Mas isso não rompe a nossa hierarquia. Então isso veio uma coisa natural, mas foi uma coisa aprendida com a observação, com livros e com cursos de mentoria e de gestão. É desafiador, hein? Muito. É desafiador, é muito tênue, né, essa fronteira, né? Eu sempre fui publicitário, sempre fui de comunicação, mas em um certo momento da minha vida eu uni o meu melhor amigo e a minha esposa para abrir um negócio, né? E a gente abriu uma pizzaria no Campo Belo, em São Paulo. Cada um fazia uma coisa e eu, como eu trabalhava em agência, eu continuei trabalhando em agência, eu ia lá e nos finais de semana, na sexta-feira eu ia lá e tal. E eu, o que eu fazia? Eu queria ajudar. Eu queria ajudar naquele já ecossistema existente, cada um fazendo uma função. Eu lá como sócio, né? Eu fui lá e comecei a lavar louça, era o que estava sobrando ali, porque eu já tinha a pessoa que estava no caixa, a minha esposa que estava gerenciando tudo, meu amigo que ficava ali já também de olho um pouco do caixa, um pouco e tudo. Eu falei assim, eu vou lavar louça, né? Foi o meu grande erro. Os meus colaboradores da pizzaria passavam ali no dia a dia, né? E vinha o Alexandre, sócio, lavando louça. Aquilo ficou para esse cara, o cara lava louça, você entendeu? E aí
começou assim, você perde a moral, você perde a forma, aí foi começando um envolvimento maior, o cara se sente mais à vontade também de chegar e começar a fazer brincadeira, não sei o que e tal. E isso foi muito, eu percebo hoje, que isso foi muito ruim. Foi uma experiência empreendedora de aprendizado enorme por causa disso, né? Porque muitas coisas na gestão, no contato com as pessoas, eu percebi que você tem que ter essa distância segura. É importantíssimo. E é claro que eu me envolvo e eu sofro muito com as questões dos meus pacientes, né? E você até falou que eu atendo mulheres. Na reprodução humana eu atendo casais, seja homoafetivo ou hétero. E eu percebo muito essa participação masculina. Eu aprendi a falar com os homens de forma muito objetiva, porque é muito engraçado a mulher com aquele sentimento, tudo. Aí quando olha, eu quero saber os passos, eu quero saber quanto custa. Eu falei, quanto custa eu já não passo, porque eu tenho uma gestora para passar isso, porque eu gosto de separar todas as questões. A gente tem um fluxo dentro da clínica. Até o desenho arquitetônico da clínica faz parte desse fluxo. Então faz sentido na hora que ela chega, na hora que vai, depois do atendimento, para onde vai depois, todo esse fluxo parece que é só um lugar bonito, mas é um lugar desenhado para fluxo de tudo. Hoje, depois de ter 4 clínicas. Então, é difícil ter, né? E às vezes eu falo que a gente se envolve, vai, eu fico acabada com o negativo, mas eu falei, peraí, eu não sou aquela pessoa que... Eu não tenho que chorar com o paciente. Eu tenho que lamentar muito, mas o que ele espera de mim é uma estratégia, né? Da mesma forma que minha equipe, se ela tiver com alguma questão pessoal, ela tem que resolver, eu tenho que mostrar para ela que a questão pessoal não pode entrar na profissional e que é assim que funciona. E eu falo, a gente chega ali com um sorriso, com um propósito, porque tem pessoas precisando muito da gente naquele lugar. E as questões pessoais a gente precisa sair. Eu falo que a gente precisa sair, eu tenho que sair e tirar o jaleco. E esse exercício eu faço há muitos anos. É claro que eu estou no fim de semana, alguém toca o celular, e aí eu visto esse jaleco, mas eu tiro de novo. Pelo que eu entendi, vamos lá, deixa eu ver se a gente consegue elencar algumas coisas. Primeiro, você falou de mentoria. Lá atrás, na sua jornada, várias pessoas e muitas delas alguns mentores ali, você observando, viu o comportamento delas e guardou aquilo para você numa caixinha aqui dentro da sua memória. É isso, ponto número 1, ok? Sim. Segundo ponto, quando você começa o relacionamento com uma paciente, existe de certa forma um contrato de comportamento teu, a tua postura natural, ela já determina ali que aquilo é assim. E eu acho que esses 2 pontos são importantes aí que a gente pode resgatar nisso. Eu tô certo? Tá, e eu acho que quem está assistindo hoje, né, quando eu me formei, há quase 30 anos, então eu tive essa observação, acho que foi uma intuição, né? Eu falo que muitas vezes eu tenho alguns insights que eu acho divinos. Para falar a verdade, eu acho que às vezes eu sou conduzida por alguns lugares que é um privilégio. E eu nem me dou conta que eu cheguei até lá. Então, algum movimento divino acontece, que eu estou no lugar certo, na hora certa. Estar nesse lugar e perceber que você está no lugar certo. Então, você tem que perceber que ao seu lado tem pessoas que você precisa observar. E hoje eu acho que tem uma infinidade de cursos que valem a pena. Que talvez se eu tivesse tido esses cursos que eu fiz depois de anos, depois de já ter a empresa, para entender como liderar, como cuidar de pessoas, que eu acho que a parte mais difícil de tudo isso é gestão de pessoas. Independente delas trabalharem diretamente comigo, né, elas precisam ser delegadas e elas delegarem outras, e de verdade é uma grande rede, não é só quem trabalha, desde a pessoa da recepção que recebe o meu cliente, meu paciente, até do elevador, do manobrista, chegou na clínica, como ela vai ser recebida, como essa pessoa vai ser recebida. Então, tudo isso é pensado. E eu tratando bem as pessoas da minha teia, o meu paciente ganha.
Então, o meu comportamento cordial com as pessoas, eu também faço isso propositalmente, porque eu quero ser um exemplo de cordialidade com as outras pessoas. Então, na minha clínica, as pessoas que trabalham comigo, elas têm que ver uma Adriana cordial, uma Adriana educada. Eu não posso sair surtando. Não existe isso. Não existe isso, por maior que seja a minha pior vontade. seria uma Adriana surtando um dia e uma Adriana boazinha no outro, né? Então, nem na menopausa isso existe. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa se colocar no lugar e desde já, muito cedo, que devia ser na formação médica, essa questão da gestão de pessoas, né? De você ter como liderar e como gerir pessoas. Como você vai fazer a gestão de pessoas, gente? Você vai fazer a gestão da sua própria pessoa naquele lugar. E isso vai te ajudar até na relação médico-paciente. Sim. E eu fui fazer esses cursos tardiamente, depois eu contratei pessoas que foram até a clínica e entenderam. Quando eu fui construir essa clínica que eu estou hoje, eu contratei uma arquiteta hospitalar para ter uma construção. Olha, como é que vai ser? O seu paciente vai chegar, para onde ele vai? Para onde? Então, tudo está desenhado. E aí eu tive, num primeiro momento, uma clínica aqui. Essa semana eu até vi a foto do meu primeiro consultório, né? E que no primeiro momento até só atendia particular porque eu não consegui, né? Porque lá é época convênio e graças a Deus a coisa deslanchou e hoje eu consigo ter essa autonomia, né? Mas naquele momento, Binho, eu também pensei em desistir. Não é só essa coisa que empreendedor linda no Brasil... Não, eu não sei, eu não conheço, né? Mas que empreendedor no Brasil não pensou em desistir? Olha, várias vezes. Várias vezes. Várias no primeiro vezes. momento eu falei assim, meu Deus, como isso é difícil. É difícil. Era muito mais fácil eu estar trabalhando com outra pessoa. Eu pensei em fechar, mas eu falei assim, Adriana, nessa vida você nunca desistiu de nada. Então você que está no começo, seja qual for a tua carreira, qual for o empreendedorismo, isso não é uma pessoalidade, não é um desastre, não é Deus contra você. Isso acontece, né, Adri? Isso é realmente fato. Todos nós passamos por isso e é difícil e testa a nossa resiliência todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E às vezes, gente, de uma forma até desesperada, né? Eu tinha a oportunidade de ter a clínica, eu trabalhava em outros lugares para sustentar aquela clínica. Por muitos e muitos anos isso aconteceu na minha vida. Porque eu tinha o meu lugarzinho, mas o meu lugarzinho estava crescendo, ele não me sustentava. Uhum. E ao mesmo tempo, eu tinha que ter o lugar, eu tinha que trabalhar e tinha que estudar. Porque para eu ser uma profissional diferenciada, além de estudar gestão, pessoa, liderança, ler, fazer terapia para expectativa e sonho, eu tinha que estudar a matéria. Antes a gente só tinha que, quando meus pais eram médicos, só tinha que estudar, sentar e atender. Agora você tem que estudar, sentar, atender, estudar gestão, fazer vídeo. E você acabou de falar assim que, cara, você precisou, você é o médica, comprou, né? Mas teve que exercitar outros skills para que pudesse continuar ali. Tem um ponto que eu, como consultor de comunicação e de marca, imerso dentro dos clientes, né? As lideranças, em alguns casos, em muitos casos, na verdade, fazendo uma correção, e eu quero entender se isso aconteceu com você, eu quero entender como que você lidou com isso, como que foi esse projeto dentro da tua clínica. A gente nasce lá, 2, 3, às vezes uma pessoa, 2, daí vem outra e vai crescendo. Enquanto você estava trabalhando, tinha lá 2, 3 pessoas trocando a clínica. Depois, de repente, hoje você está com uma clínica maior, várias pessoas ali e já uma estrutura onde tem os líderes. Que eles começaram junto ali, nasceu a empresa, foi indo, e em um determinado momento ele precisou ser líder. Ele tinha a confiança, só que ele tinha uma capacidade técnica excepcional, mas ninguém perguntou se ele queria ser líder
ou se ele podia ser líder, ou se ele tinha capacidade de ser líder. Você tem caso assim lá dentro, que uma pessoa que é técnica, você teve que colocar numa posição de liderança? Olha, eu tive algumas mudanças, né? Porque antes eu tive sócios por 15 anos. E aí, lógico, a clínica foi crescendo, então tinha uma pessoa que estava ali como recepcionista e ela foi para a coordenação. E sofrendo muito porque não foi preparado. Então, tentava fazer isso e eu não concordo que a pessoa seja colocada num lugar sem o devido treinamento. Foi um dos motivos de querer fazer tanto treinamento com a equipe que eu saí desse lugar e construí minha própria clínica, porque a gente faz treinamento semanalmente na clínica. Perfeito. O treinamento e alinhamento. Então, não dá para deixar o fio solto. Uhum. Então, eu vi que isso foi muito difícil e hoje, inclusive, essa pessoa está fazendo um curso de gestão. Gente, depois de 20 anos ocupando a história. Quer dizer, tá com delay. Sim. Mas, e eu aprendi também que a primeira coisa é você entender o perfil daquela pessoa. Não adianta você colocar uma pessoa maravilhosa técnica. Qual que é o perfil psicológico dela? O perfil profissional. Não adianta você colocar uma pessoa do acolhimento no financeiro. E que, lógico, não é porque a pessoa é um robô que está no financeiro. Não, ela tem que fazer aquilo com amor, com cuidado, com tudo isso. Mas ela tem que ter um perfil de número, de lógica. Ela precisa ter essas conexões. E uma pessoa muito sentimental, então, ela combina super com a enfermagem. O peso do soft skill, ele na hora de decidir, olhando para os dois, hard e soft skills. Uhum. O soft skill, ele é muito mais difícil de treinar do que o hard skill. Você concorda comigo? Porque às vezes é melhor você pegar uma pessoa que ela tenha uma defasagem e uma curva de aprendizagem no técnico, naquela função, e treiná-la. Muito mais fácil. Né? Mas você sabe que o soft skill dela encaixa. Exatamente. Então você consegue ter essa visão? E é esse perfil. E aí eu fui aprendendo, gente, de tanto contratar, né? E aí eu tive eu tentei passar por um período de uma clínica de bem-estar, contratei algumas pessoas, e aí foi aí que eu contratei até uma gestão financeira terceirizada. Nossa, aprendi demais. E eu falo, para você aprender, a melhor forma de aprender é caindo. E naquele momento eu caí. Naquele momento eu abri uma empresa e eu fechei uma empresa. Eu falei, gente, é a mesma coisa de casar e divorciar. É super difícil. Eu vivi um luto. E eu tava com 2 empresas, viu, gente? Uma eu fechei, a outra eu continuei. E essa que eu continuei hoje, ela faz tudo isso. Hoje a minha clínica chama Saúde e Bem-Estar. Então é reprodução humana, ginecologia, saúde e bem-estar. Porque esse bem-estar eu tentei ter lá atrás com coisas terceirizadas que não funcionavam. E eu aprendi a desligar um monte, de contratar e desligar. Nessa história de contratar e desligar, perfil. A coisa mais difícil, gente, é contratar a pessoa certa. Mas tem que entender que aquela pessoa é maravilhosa, ela é generosa, ela tem qualidades de ser humano diferenciadíssimas. Meus pais sempre me falaram que antes de ser um bom profissional, eu tinha que ser um bom ser humano. Então, eu tinha que ter valores. Entendi. Então, uma pessoa maravilhosa com valores, mas ela tem aptidão para aquela função de liderança. É importantíssimo, porque às vezes a pessoa prefere ser delegada. E ela quer, né? Porque às vezes a aptidão... Eu não quero esse lugar, não quero. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você desenhou de forma muito clara processos e pessoas, né? E a gente encontra, e a gente sabe, e a gente conhece amigos, a gente conhece colegas de trabalho e empresas e empresários, e sabe que tem empresas que já não são pequenas, que sofrem por não ter processos. Então, assim, eu só queria uma afirmação sua.
o processo foi fundamental para que você conseguisse orquestrar tudo isso. Se você tem um fluxo. O fluxo, as pessoas e tudo isso dentro de um processo muito bem definido. E um processo que ele foi bem definido, mas que ele não é, ele precisa ser redesenhado. Perfeito. Então você ele é tem fluido. um escopo, e ele tem é fluido. que ser, porque as coisas mudam, Sim. novas pessoas chegam, a gente agregou mais serviço. Eu nem sei quantas pessoas tem hoje na teia. Porque se estende desde a clínica, de outros profissionais, porque é multiprofissional a clínica, é muito voltada para essa questão. Então tem acupuntura, tem nutrição, tem psicologia, tem ginecologia e tem reprodução humana, então tem medicina fetal, então tem tanta coisa assim, que é coisa, serviço, né, gente? E essas pessoas se conectam, eu preciso saber qual o perfil de profissional também que vai se encaixar dentro do nosso lugar, porque eu falo, eu respeito demais esse ambiente. Não traia esta comunidade. Então também tem isso. Exato. A gente precisa contratar pessoas que têm perfil, que têm valores e que combinam com o ambiente. E a gente sabe que é um desafio muito grande de gestores, dos empresários, de acordar todo dia, vamos lá, vamos matar o leão e é isso, chegar lá, o teu time tá lá e você tá toda disposta. O que a Adriana no dia a dia faz para manter corpo e mente em equilíbrio? Como eu acho que tem essa história de médico não se cuida. Não, eu sempre me cuidei. Como eu sou muito metódica, então eu sempre desenhei um processo. Eu não tinha um propósito, então eu também desenhei esse caminho lá atrás. Para eu desenhar, eu preciso ter saúde. Então eu sou uma pessoa que sempre fiz check-up anual. E atendia, e é lógico que era difícil eu me adequar na alimentação, na minha atividade física. E eu li um livro sobre anticâncer de um americano que falava de como eu ia ter uma vida saudável com práticas saudáveis. Parece óbvio, mas não é, porque a gente não faz isso. Aquilo ali foi um marco para eu mudar a minha vida. Não que fosse uma coisa muito sem saúde, sem previsão. Eu sou uma pessoa que dorme cedo, acorda cedo. Isso ficou cada vez mais marcado. Então, eu sempre tive um horário na minha semana para estudar e para cuidar de mim. Então, eu nunca tive 100% dos períodos ocupados, por mais difícil que isso seja. Então, eu tenho um período da semana que é para gestão e para estudo e para as minhas coisas pessoais. É isso. Esse dia não tem atendimento. Esse dia eu faço essas coisas. Então, para eu me cuidar, eu preciso me deslocar. Eu preciso eu sou mulher, eu gosto de ir pro salão, gosto. Então eu tenho a Adriana, a pessoa que eu sou vaidosa, eu gosto das minhas coisas. E para eu marcar um dentista, um clínico, eu também tenho que ter meu horário. E para eu estudar, eu tenho que ter um horário. Então eu acordo de manhã, a primeira coisa, a minha agenda só começa após as 8h30, porque das 6 às 7 da manhã eu sou categórica que eu faço atividade física. Gente, depois que eu faço isso, eu sou outra pessoa, cheia de energia, ali eu já alivio todo o meu estresse. E quando eu percebo que eu estou um pouquinho acima do meu estresse, eu medito por 5 minutos. Eu comecei a meditar faz pouco tempo também. Não, mas é 5, porque eu não consigo ficar parada muito tempo. Sim, não. A minha meditação também é respiração. Então, eu não cheguei no nível aí. Não, mas é assim, ó. Então eu chego, faço atividade física. Tá mais puxado? Então tá, olha, 5 minutinhos eu escuto uma música calma e ali eu começo a minha vida. E a gente tem que defender essas nossas rotinas, né? Porque ninguém vai se preocupar com isso a não ser você. Então assim, sabotadores, né? Então, assim, tá cheio de sabotadores durante o dia. De manhã à noite vão ter vários sabotadores que vão querer te tirar dessa rotina. Mais sabota? Você mesmo. A gente. Não, é clássico. Isso é clássico, né? Mas é verdade, você tende a se sabotar, né? E como é que você foge das sabotagens? Me dá um exemplo. Não, você pode... Alimentação. Como é que você faz?
escolhas. Eu tenho a opção. Isso vem com a maturidade, não era assim não, viu? A partir do momento que eu vejo que a minha escolha tem a consequência, e é lógico, agora eu estou em outra fase de vida, eu já passei da minha primeira metade, não é? A gente tem a mesma idade, então, e eu estou na fase da menopausa. E aí quando veio essa fase, ao invés de falar assim, nossa, todo mundo acabado na menopausa, não, gente, eu como ginecologista e como uma entendida de hormônio, eu não podia passar por isso, né? E nem iria passar se eu fosse de outra área, porque eu sempre me cuidei. Então eu falei assim, agora eu vou caprichar ainda mais nessas minhas escolhas, porque eu quero ter uma longevidade saudável. Escolhas. A história toda, tem uma geriatra que conta que a vida é uma viagem, né? Você vai entrar no trem e ele vai seguir um destino. E são várias paradas, que seja a parada da sua infância, da sua adolescência. Então você vai passar pela Disney, você vai passar pelo deserto, você vai passar pela praia, como você quer estar ao longo desse processo. E esse processo é a vida. Então, a partir dessas mensagens, eu vou construindo a minha vida. Então, eu falo sobre escolhas. Eu de manhã não acordo cansada, eu acordo cansada. Às vezes eu vou numa confraternização que eu confesso que eu não gosto muito, porque eu gosto de dormir 10 horas da noite. Eu mesmo que eu volte, aquilo tira um pouquinho da rotina e eu tenho que até me forçar para eu ser sociável, para eu conversar com as pessoas, porque eu quero mesmo... Eu sei, porque eu já vi ela dormindo, a gente saiu para comer uma pizza, era 10 horas, todo mundo conversando, ela desligou. E tum! E é uma coisa maior ali mesmo, naquele lugar ali. Eu desligo, e por quê? Porque eu já tenho a minha escolha de acordar cedo. Eu vou acordar eufórica? Eu tenho preguiça? É claro que eu tenho preguiça. E aí eu penso, vamos lá, que você vai ficar muito melhor do que você está agora. Aí eu já penso no meu depois, e realmente eu fico impossível depois da minha atividade física. Aquilo me dá uma energia, e aí eu chego, já converso com os meus cachorros, e eu falei assim, gente, já estou impossível. Já chego na clínica 8 horas da manhã, impossível. Eu tenho um propósito, eu falo pra minha esposa. Eu falo assim, ó, eu quero ficar lá com 70, 75 anos, pegando os filhos dos meus filhos, e os meus filhos são novos. Meu mais velho tem 8 anos. Então, assim, eu quero ser o vovô que tá inteiro, que consiga correr, brincar, levar de cavalinho. Bom, é aquela história, né? Tudo que é bom dura pouco. A nossa conversa podia, em horas, a gente falou de muita coisa aqui que daria outro podcast, e se Deus quiser, um dia você vai voltar para a jornada do herói. Mas eu queria aqui, para a gente finalizar, para ir para a reta final, eu queria aqui, tudo que a gente falou, você falou muito de construção pessoal, de construção profissional, né? E eu imagino que você tenha um repertório enorme, né, de conteúdo que você absorveu, seja presencial, seja vídeo, seja livro. Eu queria que você deixasse pra gente, pra audiência, e eu também vou fazer minha anotação aqui, uma dica, Adri. Qualquer coisa que venha na sua cabeça, um livro, que ajude a gente a construir um pouco disso que a gente está conversando. Eu vou indicar para vocês algo que não é de gestão. Eu acho que acho que a gente precisa, nem é uma coisa de autoajuda, que eu acho que a gente mesmo que tem que se ajudar, né? Eu acho que a primeira coisa na vida é você ter propósito, e você precisa acordar todos os dias com um propósito, você precisa sonhar, e você não é sonhar, eu vou ganhar na loteria, não. Você precisa traçar uma rota e você vai percorrer aquele caminho. E como você vai percorrer, e um dos livros é esse Anticâncer, porque ele vai falar de uma pessoa que estava fazendo uma pesquisa, foi acometida com essa doença, e como que ele vai... Peraí, mas eu sou o sujeito de pesquisa e eu sou o pesquisador e estou totalmente comprometido? Então ele vai falar das mudanças de vida para superar essa doença e o desfecho que estava traçado. Então, pensa que esse câncer são os desafios profissionais. São as pessoas que falam, vamos aqui, vamos sair, vamos viajar, vamos faltar nesse plantão. Cancela isso, gente, dá uma desculpa qualquer. Curso de fim de semana. Esses são os cânceres.
Então, a gente precisa entender esse livro de uma forma bem mais ampla, né? Não é só da atividade física e da alimentação, mas Muito bom. das doenças do mundo, Sim. né? Dessas tentações diárias. E você, eu falei assim, olha, quem sonha não usa droga. Por quê? Porque você tem um sonho ali, você tem propósito, então você precisa ter propósito. E todas aquelas tentações, é o curso de fim de semana, é estudar um pouco mais, fazer um curso extra, cuidar da sua saúde, se limitar na bebida alcoólica, acordar e fazer atividade física. Gente, isso é uma luta diária. E tudo isso vai te ajudar na performance pessoal e profissional. Sim, exato. Então reconheçam as iscas, os cânceres do mundo e você tenha uma conduta anti-câncer. Dri, mais uma vez, eu queria fazer um convite para a audiência, queria que você apresentasse a Adriana. Ela é 10 vezes mais do que a gente conseguiu extrair dela aqui. É uma pessoa genial, que eu tenho é um privilégio conhecê-la, né, e ter ela como Dinda do meu filho. Mas a Adri, ela é uma profissional de extrema competência e eu gostaria que as pessoas conhecessem você. Quais são os canais que as pessoas podem conhecer um pouco mais de Adriana de Góes Solico? adrianadegoes.med.br, que é o site. Tem o podcast Gerando Vidas, da infertilidade à maternidade. Então imagina que tudo tem uma conexão entre onde você está e onde você quer chegar. E isso está traçado em tudo na minha vida. E eu vou pegando esse fiozinho. E no Instagram, né, dra.adrianag, tem muito da Adriana Médica, muito sobre dicas de reprodução e algumas pinceladas da minha vida pessoal, que vocês estão vendo aqui. Essa sou eu. Muito bom. E eu tenho uma lembrancinha, que é um mimo que a gente dá para os nossos convidados. É a nossa tradicional canequinha. Ai, que legal! Personalizada. Amei! E mais uma vez, Dri, olha, foi um prazer gigante, viu? Olha, nossa, peraí. Foi muito bom. Obrigada, ter você Binho. aqui. Eu acho que foi muito, as informações foram demais. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, porque esse podcast vai ajudar muita gente. Legal, muito bom. Até mais, gente. Obrigado por passarem esse tempo aqui com a gente mais uma vez em mais um episódio da Jornada do Herói, que hoje foi a jornada da heroína Adriana de Góes.